Era o dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Amados irmãos e irmãs, é sexta-feira santa. Toda a igreja hoje se reúne não no Monte da Transfiguração, mas no Monte Calvário. Diante de nós está uma cena profunda. Nós conhecemos o Senhor Jesus pelas suas falas, pelos seus discursos. Ele sobe e faz o sermão da montanha. Ele diz em João: eu sou o pão vivo descido do céu. Jesus é conhecido pelas suas falas e pelos seus discursos, mas nenhuma pregação de Jesus é mais eloquente do que a sua fala na cruz. O silêncio de Jesus hoje na cruz é o seu discurso mais eloquente. Diante da crucificação de Jesus, diante da sua morte, a igreja e o mundo se pergunta: por que Jesus morreu? Ou melhor dizendo, por que te colocaram na cruz? Nesta hora, Jesus está morto. Está morto. E a morte de Jesus só pode ser compreendida pela sua vida. É a vida de Jesus que explica a sua morte. É olhando para trás, para os seus gestos, para as suas opções, para o seu modo de ser, de viver, de falar do Pai, que o colocam na cruz. O projeto de Deus mostra a nós esta grandeza. Quando ouvimos o profeta Isaías dizendo, por meio do servo sofredor. Essa leitura de Isaías é muito antiga e fala de um servo sofredor, um servo de Deus, um servo de Javé que sofre. E uma expressão dolorosa hoje de Isaías é falada a nós. Diz o texto que ele não tinha, o servo sofredor, não tinha aparência humana. O sofrimento, a dor que o Senhor passa na cruz, ou o servo sofredor, os desfigura. O pecado nos desfigura, a graça transfigura. Ontem nós estávamos aqui na igreja de São Paulo, a grande maioria que estão aqui, e ontem vimos Jesus pegar uma bacia, colocar um avental e lavar os pés dos seus discípulos. Ontem era uma bacia, e a bacia de ontem que lavava os pés, que ajudava Jesus a lavar os pés, era a bacia do serviço, a bacia da obediência, a bacia do servo de Deus. Na narração de João hoje vemos e aparece de modo sutil uma outra bacia, a bacia de Pilatos. Se ontem a bacia era do lava-pés, hoje a bacia é do lava-mãos. A bacia de hoje não é a bacia do servo, não é a bacia da obediência, é a bacia da indiferença, do não comprometimento, do não seguimento. Não é a bacia da vida, mas é a bacia da morte. Hoje, Jesus não lava os pés, Pilatos lava as suas mãos. É importante que nós entendamos hoje e nos perguntemos: qual a bacia eu estou usando no meu cotidiano? A de ontem ou a de hoje? A do lava-pés ou do lava-mãos?
A experiência da narração mostra a todos nós que Jesus é inocente. E por que se condena um inocente? À morte, a pena mais cruel. Se condena Jesus à morte porque ele incomoda. Não nos escandalizemos, amados irmãos e irmãs. Jesus, em sua vida, e aí nos ajuda a entender a sua morte. Jesus, em sua vida, ele realizou vários encontros. E a maioria dos encontros de Jesus foram encontros marginais. A maioria deles. Os encontros com o Senhor foram encontros marginais. Jesus estava com aqueles que ninguém queria estar. Jesus permanecia com aqueles que ninguém queria permanecer. O olhar misericordioso de Jesus para com os leprosos, para com as mulheres, para com as crianças, para com os últimos, incomodou os poderosos. E um olhar assim, uma voz assim, precisa ser calada. E hoje Jesus é silenciado, mas este silêncio de Deus se torna um grande testemunho. Jesus, ao morrer na cruz, ele assume, como diz São Paulo, assume sobre si as nossas dores, as minhas dores, as dores da humanidade. Jesus sobe no alto da cruz, e do alto da cruz ele percebe como a humanidade é cruel, como somos cruéis. Falava ontem que Jesus se torna humano, sendo Deus, para nos ensinar a ser humanos, a sermos gente. A cruz, ela é escandalosa. A cruz é escândalo. E como pode Deus falar de modo escandaloso a nós? Sabemos que um dia Jesus foi apresentado no templo de Jerusalém, e um idoso chamado Simeão diz a Maria que esse menino será um sinal de contradição. E toda a palavra de Deus, ela é contradição. Toda a vida de Jesus é contradição. A lógica de Deus não é a nossa lógica. A lógica do mundo é a lógica do poder, do status, do ser servido, do prestígio. Alguns dizem até que se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ela. Nos enganamos com essa frase, porque o poder não tem poder de mudar as pessoas. O poder não muda ninguém, não muda a mim e não mudará vocês. O poder, ele tem o poder de revelar quem somos. Você era assim e agora se revela como você é. O poder te dá este poder de você se revelar como você é. Jesus, tendo todo o poder, ele diz: todo o poder me foi dado. Ele se revela como ele é. Ele se revela como servo. A experiência é a experiência que todos nós passamos ou iremos passar. Subir o Calvário é subir as nossas dores, é subir as nossas incompreensões. Nós, com o tempo, vamos tornando o Evangelho sempre agradável a nós, como se fôssemos domesticando o Evangelho. Alguns podem dizer: olha, o Evangelho me deixa tranquilo, me deixa sereno. Eu não sei que Evangelho estão lendo. O Evangelho, ele é bruto. O Evangelho, ele é agressivo. O Evangelho nos maltrata.
O Evangelho toca nas nossas feridas. Você imagina, estou falando aqui não um exemplo, não estou dando aqui uma criação, criando um exemplo, mas trazendo um testemunho, para entender como o Evangelho é radical. Você imagina uma mãe que tem uma filha e que ama esta filha, e ela se envolve com um namorado, com um jovem. Esse jovem entra na sua casa, mata a sua filha. E o Evangelho diz: perdoa. É fácil perdoar nessa situação? É fácil? Não é fácil. O Evangelho diz: olha como o Evangelho agride a nossa humanidade. O Evangelho nos provoca a entender que o amor hoje é silenciado. E de certo modo, o amor que é silenciado hoje, na sexta-feira, certamente, pela nossa fé, resplandecerá amanhã. Hoje o Evangelho finaliza dizendo: Jesus foi colocado no túmulo. E termina o Evangelho hoje. Se terminássemos o tríduo pascal com este Evangelho, certamente não estaríamos aqui hoje. Mas a Páscoa de Jesus, que irá se dar no próximo domingo, domingo de Páscoa, com a vigília pascal, mostra que Jesus rompe o túmulo. O túmulo está vazio. E hoje, eu e vocês temos que ter a coragem de entrar no túmulo com Jesus, morrer com Ele, ser crucificado com Ele. Morrer com Jesus é participar daquilo que o povo do Antigo Testamento participou, uma alegria. E hoje a alegria é muito mais, é maior, é suprema. Se o povo do Antigo Testamento foi liberto da escravidão do Egito, hoje somos libertos da escravidão do pecado. Jesus hoje, pela tradição da igreja, desce à mansão dos mortos. Desce à mansão dos mortos. E aqui estamos nós, os vivos, padecendo das dores de Jesus. Entender que as feridas de Jesus curam as nossas feridas, que as dores de Jesus amenizam as nossas dores. E a humanidade hoje está cada vez mais ferida. Olhamos para Jesus, entendemos o sentido da sua vida, da vida aos outros. E os nossos jovens estão perdendo o sentido da vida. O sentido da vida para nós é Cristo. E mais uma vez nos deparamos diante da liturgia de hoje, diante da cruz. Jesus, já antes de dizer tenho sede, ele olha para baixo e vê uma mulher, sua mãe. Ele vê o seu discípulo, o discípulo amado. E ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Maria, que até então era mãe de Deus, na cruz se torna mãe da igreja, mãe de todos nós. E ela que recebeu Jesus em seus braços, agora recebe Jesus descido da cruz. Quantas experiências como essa hoje são vivenciadas perto de nós, próximo às nossas casas, nossos apartamentos, próximo aos nossos bairros. Talvez não queiramos entender essa realidade que continua acontecendo hoje. Um dia, narrava um jornalista, falando de uma seca que aconteceu no sertão de Pernambuco. Era uma seca que provocava a retirada de muitos. Até um livro, A Morte e Vida Severina, narra esta experiência. E um jornalista dizia e narrava um fato de uma criança que no colo de uma mãe
perguntava, já próximo de morrer, a criança perguntava à mãe: mãe, no céu tem pão? E a mãe disse: no céu tem muito pão de Deus. Aí ele disse: eu quero ir para lá. A experiência do sofrimento mostra, em muitos momentos, a nossa insensibilidade. Não nos damos conta das misérias e das dores do mundo. Não valorizamos as pessoas que estão perto de nós. Não sentimos falta das pessoas que estão junto conosco. Sentimos falta quando percebemos aquilo que ela fazia e deixou de fazer. Nós nos acostumamos em usar as pessoas e não sentir aquilo que Jesus sentia. São Paulo vai dizer: tende em vós os mesmos sentimentos que Cristo. Ao celebrarmos a paixão do Senhor, nós ouvimos Jesus na cruz, e do alto da cruz ele diz: tenho sede. Jesus tem sede de justiça, sede de paz, sede de compreensão. Ao olhar Jesus, que não fez em nenhum momento mal, recebe o mal e de modo cruel. O nosso rei sobe ao trono, que é a cruz, recebe uma coroa que é de espinhos. Não recebe manto, pelo contrário, é despido de suas vestes. A piedade cristã coloca uma faixa em Jesus, mas ele é crucificado nu. A experiência de Jesus é a experiência do abandono. Meu Deus, por que me abandonastes? Na nossa experiência humana, eu tenho certeza que a maioria daqueles que aqui estão já disse isso ao Senhor: por que me abandonastes? Diante da morte de um parente, de uma pessoa querida, diante de um momento de provação. Onde está Deus diante da morte do justo? Onde estava Deus quando Ele estava tirando a vida da minha filha, do meu filho? Por que Deus não fez isso? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Existem respostas que nós não teremos aqui, somente em Deus. O que nos cabe a fé, para compreender sempre esse agrado de Deus, essa graça de Deus. Por fim, amados irmãos e irmãs, quando olhamos o dia de hoje, não podemos deixar de olhar para o livro do Gênesis, ou também o livro dos Números. Jesus tinha falado nesta quaresma, quando eles pedem um sinal, e ele diz que quando o Filho do Homem for levantado, que hoje Jesus é levantado na cruz. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e olhavam para a serpente e ficavam curados, hoje, ao olharmos para Jesus, reconhecemos nele a salvação do mundo. Jesus sobe na cruz, é colocado na cruz, e a cruz, que era sinal de escárnio, aquela traição de Judas ontem, na noite em que ia ser entregue, Jesus transforma a traição de Judas em uma grande dádiva. Jesus diz: não são vocês que tiram a minha vida, mas eu entrego a minha vida por amor. A oferta de amor de Deus é para todos os homens, de todos os tempos, de todas as épocas. Eu posso dizer: Jesus morreu por mim na cruz. O preço da morte deste homem, o Cordeiro Pascal, sem mancha, sem mácula, resgata e salva. Não mais o sangue dos animais, mas o sangue de um servo, o servo de Deus. Jesus está diante da cruz, e essa cruz para nós é a nova árvore da vida. Aquilo que era escândalo, que era escárnio, Deus faz tornar o maior símbolo do cristianismo.
E quando olhamos para a cruz, amados irmãos, não podemos jamais dizer: nós adoramos um Deus morto. Nosso Deus não está morto. Prova disso é que estamos aqui. Lembremos que Jesus ressuscitará dos mortos, e Ele chegará em uma sala onde todos estarão presos, fechados, com medo. E daquela cruz, Jesus dará à humanidade, como uma nova árvore da vida, vários frutos. E Jesus colhe na árvore da cruz preciosos frutos. O primeiro dele, que Ele oferta à igreja, é como se fosse um presente pascal. Jesus não chegará a nós com um ovo de Páscoa, tenho certeza disso. Mas Ele chega domingo de Páscoa, assim a igreja reunida como estava na época da ressurreição, e Ele diz: Shalom. A paz é o primeiro fruto pascal. Ele que sofre a violência, o ódio e a agressão, transforma tudo isso em um dom. Não devolve a guerra com a guerra, não devolve o ódio com amor, não. Devolve o ódio com a sua vida, plenamente. E nós, ao nos colocarmos diante de Jesus, hoje devemos reconhecer, pois escutar a voz do Senhor ecoando na igreja, mas sobretudo ecoando em nossos corações. E Ele diz a mim e a vocês: foi por ti, porque eu te amo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.